Olá, hoje iremos bater um papo sobre processo e tomada de decisão. Essa atividade é da disciplina de Organização, Processo e Tomada de Decisão do curso de Gestão Pública, oferecido pelo Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Rondônia, campus Porto Velho, Zona Norte. Sabemos que as tomadas de decisões são muito frequentes em nosso dia a dia. Nos deparamos com diversas situações onde é necessário a gente parar, pensar e analisar como a gente vai agir frente àquilo que está acontecendo, a fim de encontrar a melhor maneira, encontrar aquilo que vai suprir a nossa necessidade de uma maneira correta, não realizando ações inadequadas. E o que seria esse processo de gestão de mudança? A gestão de mudança, ela deve ser de responsabilidade de todos os membros que fazem parte de uma organização. Ela pode ser definida como um projeto ordenado de transformação, seja ele referente ao âmbito estratégico, de cultura, de tecnologia ou de desenvolvimento do comportamento humano. Tem como um objetivo central o impacto positivo no desempenho do atendimento das organizações públicas da sociedade, além do impacto positivo na nossa cultura organizacional. Diante disso, vemos a importância de um processo de gestão de mudança, a importância de todos os indivíduos estarem conectados, estarem dispostos a realizar essas atividades visando sempre um bem comum. E para esses processos, a gente tem 5 dimensões que devem ser levadas em consideração. Essas dimensões são definir os resultados a que se pretende alcançar, a primeira, e a nossa segunda dimensão, organizar as estruturas, os sistemas e os processos. Terceiro, alinhar a cultura para que ela seja resiliente e adaptativa, possibilitando o compartilhamento por todos, definir e transmitir os conhecimentos a todos e construir uma experiência significativa que pode ser disseminada em todo o ambiente de trabalho, para que todos se sintam parte responsável pela mudança. Não adianta a gente atribuir a mudança a somente uma pessoa. É necessário que todas as pessoas de um determinado ambiente estejam conectadas, como já reiterado, devem estar visando um bem comum. Todas devem se achar responsáveis pela mudança, porque se ela for atribuída somente a uma pessoa, isso não vai acontecer de uma maneira correta. Uma pessoa só não vai conseguir mudar tudo e não vai conseguir mudar a todos. Então é necessário que todos estejam empenhados para um bem comum. Sendo assim, precisamos de um líder, para que esse líder esteja à frente, coordenando todos os processos de tomada de decisão. Esse líder é o que vai auxiliar a sua equipe. E o que esperamos de um líder num processo de mudança? O líder, ele deve ser esclarecedor, vai explicar a razão e as maneiras pelas quais as mudanças acontecerão no ambiente de trabalho. Ele vai dizer o porquê aquilo vai ser realizado, como vai ser realizado. Deste modo, tendo uma maior adesão para que as pessoas não fiquem receosas com essa mudança, para que não haja uma reclusão, vamos assim dizer. E também é importante que ele compartilhe e oriente as expectativas de desempenho e os resultados esperados, e fazer a demonstração das novas estruturas e dos novos processos. Ele não deve somente mandar as pessoas fazer, mas ele também deve auxiliar, deve estar presente em todas as etapas, acompanhando como tudo está acontecendo. E auxiliar sempre que as pessoas tiverem dúvida. Deste modo, elas não vão resistir à mudança e desse jeito vão abraçar a causa para que essa mudança ocorra e que tenha todo o resultado esperado. Então, vemos que esse líder, ele deve ser uma pessoa muito disposta, deve saber ouvir todas as pessoas que estão ali no ambiente e deve saber sempre como conversar com as pessoas, como esclarecer, deixando tudo de uma maneira mais clara, de uma maneira de melhor compreendimento com a sua equipe.
Qual a importância das tomadas de decisões e quais os elementos clássicos para tomá-la? Para tomar uma decisão, é necessário conhecer a situação, diagnosticá-la, para decidir e depois agir. Uma tomada de decisão, uma mudança, ela deve ser muito bem pensada, porque ela vai gerar resultados. Toda ação vai gerar um resultado. E se esse resultado deve ser positivo para que todos consigam alcançar o seu objetivo. Existem 6 elementos no processo de tomada de decisão, onde será, primeiro, o tomador de decisão, que é a pessoa que vai fazer as escolhas, que vai avaliar as alternativas, e ele vai definir os objetivos, que seria o que se pretende alcançar com determinada ação. Também vai definir algumas preferências sobre a sua tomada de decisão e uma estratégia para que ele consiga chegar ao seu objetivo. Também deve ser avaliada a situação, que são os aspectos do ambiente que envolvem o tomador de decisão, e o resultado, que vai ser aquilo que se pretende alcançar com a sua mudança, com a decisão que vai ser tomada. Temos ainda diferentes tipos de dimensões, onde a gente pode citar as dimensões programadas estratégicas, táticas e operacionais. As decisões estratégicas são aquelas que determinam os propósitos da alta administração. A direção da organização tem o quadro geral de seu negócio e precisa integrá-lo como um todo. As decisões estratégicas também determinam como a organização irá se relacionar com os ambientes externos. E agora vamos falar um pouquinho sobre as decisões táticas, que são aquelas tomadas a um nível mais baixo das decisões estratégicas, que são normalmente pelos gerentes, pelos gestores de divisão ou de departamento. Essas ações envolvem o desenvolvimento de táticas para realizar as metas estratégicas definidas pela alta administração. E também vamos ter as decisões operacionais, que são aquelas tomadas no nível mais baixo da estrutura organizacional, que seria, por exemplo, pela supervisão ou pelo nível operacional. Se refere ao curso de desenvolvimento das operações diárias. Nas decisões operacionais, vai determinar a maneira com que a operação deve ser conduzida para que ela possa ser efetuada de uma maneira mais eficiente e mais eficaz a fim de alcançar as metas estabelecidas. Então, o que a gente vai ter? Uma decisão estratégica pela administração. Essa decisão estratégica vai ir para a gerência, onde a gerência vai analisar e tomar uma decisão tática, e isso será repassado para o outro nível, que são para a supervisão, para o nível operacional, que vai definir, como já disse, decisões operacionais, como que essas operações irão acontecer. Vimos que o processo de tomada de decisão para alguma mudança é algo muito importante, onde todo gestor, todo dono de empresa, ele deve estar sempre atento às mudanças, atento às necessidades do seu ambiente de trabalho, para que assim consiga alcançar o seu objetivo, para que tenha um melhor resultado, um melhor desempenho de todos os seus funcionários e do seu empreendimento, do seu ambiente de trabalho. Por hoje era isso, espero que tenham compreendido um pouco sobre as gestões de mudança e o processo decisório.